Em nome de Deus, o povo de Nepomuceno declara aberta a 97ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, dia 1/6/2015. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada feita pelo vereador João Alfredo Guedes. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Uma boa noite àqueles que nos acompanham via internet. Salmos 91, 14 a 16. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. E os livrarei e farei com que sejam respeitados. Palavra do Senhor. Amém. Passa agora para a chamada feita pelo vereador José Rodrigues Avelino. Boa noite a todos. Boa noite. Cláudio Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Francisco Ricardo Gattini. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigues Avelino, presente. Júlio César Ezequiel. Luciano Alexandre Moraes. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militani. Washington Correia Lima Neto. Vilma Aparecida Garcia. Passa agora para a leitura da ata da 96ª reunião ordinária do dia 27 de maio, não, do dia 25 de maio de 2015. Coloque em votação a ata da 96ª reunião ordinária do dia 25/5/2015. Quem for a favor, permaneça sentado. Se for em conta, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Passa agora para leitura e despacho de correspondências. Tem correspondência? Não temos despacho nem correspondência. Passa agora para a tribuna livre. Quero convidar agora o excelentíssimo, a senhoria Adelano de Carvalho, onde o assunto é horta comunitária. Boa noite, Adelano. Lembrando que você tem 10 minutos, podendo prorrogar por mais 10. E lembrando que o assunto sugerido por Vossa Senhoria é sugestão de anteprojeto de utilização de horta comunitária. Boa noite a todos. Boa noite. Vereadores, doutor Emerson, assessor jurídico. Eu pediria a gentileza, Valdeni, se você pudesse ler. Sugestão de anteprojeto de utilização de horta comunitária. Sugestão de audiência pública para a criação de uma horta comunitária para a reinserção social de detentos de bom comportamento e de pessoas condenadas a penas reeducativas, prestação de serviços à comunidade, para a produção de alimentos para as entidades filantrópicas e para famílias de baixa renda e ou situação de risco, caso de morte e doenças graves. Verificar a viabilidade, junto ao Poder Judiciário, Ministério Público e Secretaria Estadual de Defesa Social, trâmite burocrático, legalização e convênio quanto à remissão de penas. Celebrar convênio de cooperação técnica entre as Secretarias de Agricultura, Emater, Pastoral Carcerária, células de igrejas evangélicas, Poder Judiciário e Ministério Público. Cadastrar entidades e regulamentar a forma de rateio, abrir espaço ao voluntariado, principalmente a grupos da terceira idade, bem como as escolas municipais e estaduais. Usar a horta comunitária como forma de terapia ocupacional. Possíveis localidades, parte da horta comunitária já existente, Adonai. Possíveis parceiros, igrejas pastorais e células de igrejas evangélicas, Rotary Club de Nepomuceno, Lions Club de Nepomuceno, empresários, CONCEP, cooperativas, Câmara Municipal de Nepomuceno, OAB, Sociedade Civil. Nepomuceno, 1º de junho, Adelano de Carvalho, Edevaldo Elias Calazans
e Elton Eric Brandão. Bem, gente, o histórico dessa ideia foi que, há 4 anos atrás, o meu amigo Edivaldo sugeriu que fosse reativada a horta comunitária existente na Vila Ismério. A ideia inicial do Edivaldo seria que só fizesse com base no voluntariado. Isso veio de encontro a uma ideia que eu já tinha com relação à lei de execução penal. Baseado nisso, a gente foi atrás do presidente da Sociedade São Vicente de Paula. De pronto, ele acolheu a ideia. Só que, alguns meses mais tarde, nós fomos surpreendidos que a Secretaria de Assistência Social já ia montar essa horta comunitária. E como a gente ia, de certa forma, em direção contrária ao Poder Executivo, a gente resolveu recuar. Eu e o Edivaldo resolvemos, então, recuar e esperar como que fosse a implantação dessa horta. E a gente viu que as nossas ideias iniciais não tinham sido contempladas. Ou seja, a gente não sabia. Essa coincidência nos causou estranheza, mas, com o recuo, a gente resolveu esperar. Então, a gente, já que já tínhamos ido atrás do trâmite burocrático, e a gente tinha alguns pareceres informais falando da viabilidade. Tanto que o antigo secretário de Defesa Social falou que isso aqui poderia tomar um caráter até estadual. Com essa diferença entre horta e horta, a gente procurou a Donai. E eles falaram que lá tem um espaço ocioso que precisa ser remanejado e se prontificou a levar a direção. Levando a direção, nós tivemos um parecer favorável, em que eles falaram que, se caso essa ideia vingue, é um lugar para ser apreciado. Então, a gente passou a ter uma peregrinação, fomos a alguns assessores jurídicos, tivemos esses pareceres e falaram que seria perfeitamente possível se houvesse esse convênio de cooperação técnica. Baseado nisso, a gente pensou nesses parceiros, que esse rol que a Valdeni citou. Então, se essa sugestão for acatada por essa casa, e a gente queria que fosse, porque a gente quer dar um aspecto democrático, e a gente queria levar adiante essa ideia, propondo até uma audiência pública. Nesse sentido, a gente queria deixar claro que essa ideia é apenas um embrião, e a gente queria que fosse fecundado hoje nessa casa, e tudo que aí está escrito não está fechado questão em nada. Isso aí pode ser modificado, deve ser modificado e aperfeiçoado. A gente só pede a vocês uma análise de recebimento ou não, de viabilidade ou não, para que a gente, na próxima semana, apresente a 2 deputados que estão esperando na Assembleia Legislativa. E a gente faz questão de ressaltar que essa é uma ideia que não é de cunho político, é uma ideia estritamente de cunho social e que a participação do Adonai só serve para ratificar isso, para falar que, nem em última instância, a gente queria usar isso politicamente. Então, eu peço aos senhores a observância, o questionamento e a aceitação para que a gente, formada a comissão aqui, ajude-nos a encaminhar na Assembleia Legislativa. E é só. Obrigado, gente. Parabéns, Adelano. Sem dúvida, é um anteprojeto de grande valia, e quero pedir para constar em ata, viu? Para que possamos tomar as providências cabíveis. Deixo agora a palavra livre para os senhores vereadores. Alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Pedro Giovanni Militani. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todos aqui presentes, imprensa, pessoal que nos assiste pela internet, que nos ouve. Delano, parabéns pela sua iniciativa e a forma de trazer essa ideia
né, a Câmara, se torna mais valoroso ainda, porque antes, se todas as pessoas que tivessem, né, boas ideias, né, trouxessem dessa forma, né, da forma que você colocou, e já correndo atrás, bem antes, né, de vir nessa casa, e eu posso te parabenizar e dizer para você, e você sabe disso, nós já conversamos até paralelamente a esse assunto, né? Teve uma época que a gente iniciou, acho que o Zé do Júlio deve lembrar, Vilmo também, que é da outra. A gente iniciou esse assunto, né, com o encontro com o doutor Dene, na época, que era juiz, né, promotor da época e tudo. Infelizmente, por motivos, né, particulares, a coisa não fruiu, né? E agora, voltando o Delano, né, trazendo esse assunto de novo à tona, né, eu acho de uma extrema importância que essa casa, né, participe, todos os vereadores, né, e a gente chamar, né, Delano, também o cidadão nepomucenense, porque todos têm que participar, inclusive dentro dessa situação que você coloca, há um grande preconceito, né, dentro da sociedade, muita gente diz que não, mas quando vê uma pessoa que cometeu uma infração, que, né, um ex-detento que já foi punido de estar preso, há o preconceito de dar um trabalho para essa pessoa, né, se tornando assim mais difícil a volta dela, mesmo o interesse dela, né, embora as condições hoje nós sabemos muito bem, não só aqui, mas no país todo, né, não favorecem nada para a reinserção do preso ou do menor infrator, né, só fica a punição, e, infelizmente, não tem a inclusão dessa pessoa que já cumpriu pena de voltar à sociedade, que, né, isso é que a sociedade precisa, para justamente essa pessoa não cometer mais infrações, né, não voltar a cometer os mesmos crimes. Então, Delano, assim, eu posso dizer que eu tenho certeza que todos aqui vai te dar, né, a você não, né, mas vai seguir essa ideia, essa intenção, né, precisamos muito desse tipo de situações, né, porque é aí que é a saída. Muitas saídas, não só nessa questão, tem a questão também, tem várias outras questões, violência contra a mulher, né, várias saídas, depende de ideias assim, né, e de começar. Então, pode contar aqui, além de tudo, nós somos amigos, pode contar aqui, e eu, senhor presidente, de uma forma até para ser efetivo essa ajuda nossa, né, peço a Vossa Excelência depois que a gente faça uma comissão, né, até foi colocado aqui, eu faço uma comissão dos vereadores para discutir e a gente poder ir atrás do que for necessário para dar continuação nessa ideia aí, se Deus quiser, efetivar ela. Giovanni, eu esqueci de abordar essa questão da terapia ocupacional, que fosse oficiado o CRAS e o CREAS, sim, para que essas pessoas que estejam passando exatamente um momento de faculdade mental ou algum Você tocou em outro assunto também que é imprescindível, né? Então, e essa ideia minha, em conjunto com o Edivaldo, quem não conhece, ele é gerente de produção na Aviário. Recentemente esteve na França, representando o Nepomuceno. É uma pessoa que tem ótimas ideias também, e a gente fica no aguardo. Sim. Inclusive, amanhã a gente deve apresentar essa ideia no CONCEP. Vossa Excelência está convidado. Caso queira ir. Estarei lá. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Pode deixar, Ivan, que a gente vai tomar as providências para criar a comissão. Deixa a palavra aberta para mais algum vereador. Só isso. Delano, agradecemos a sua presença aqui na Câmara Municipal. Quando precisar, a Câmara está de porta aberta. Eu que agradeço. Obrigado. Passa agora para a palavra livre para indicações e requerimentos. Com a palavra, o vereador Pedro Giovanni Militani. Só fazer um comentário, senhor presidente, com relação ao projeto que chegou a essa casa, projeto PL 589/2015, que autoriza a desafetação e doação de bem imóvel para o empresário dessa cidade.
E dado, para mim, né, em particular, a importância que é a criação de emprego na cidade, pedir a essa casa, senhor presidente, que oficialize a prefeitura devido a um erro que está no projeto, né, ou a falta de determinada informação que a lei orgânica pede. E, sem isso, fica difícil, fica inviável de aprovar o projeto, que, como eu disse, é importante, né? A cidade nossa precisa de emprego e é muito importante. A observação que eu fiz, senhor presidente, o projeto não veio acompanhado da avaliação exigida pela lei orgânica, artigo 105, que vai estar no ofício. E também o protocolo de intenções não tem a assinatura do município e também das testemunhas. Então, senhor presidente, pedir que, né, assim, os vereadores entenderem que seja oficializada a prefeitura e que faça os devidos consertos no projeto. Sem dúvida, são pontos importantes para o projeto. Colocar em votação a indicação do vereador Pedro Giovanni Militani. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Senhor presidente, o outro é um comentário com relação ao Código de Postura. Vamos falar nessa casa da importância que ele representa para a nossa cidade. E como é um projeto muito grande, complexo, eu entendo, senhor presidente, eu não sei se os vereadores vão entender dessa forma também, que podemos votar ele da seguinte maneira: feito na casa mesmo, olhando capítulo a capítulo, né? A gente mede, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 8, e aí aquele vereador que vê, que identificar algum erro, né, ou algo que venha trazer prejuízo, né, já trazer uma emenda para aquele capítulo na próxima semana. E na próxima semana falaremos de outros capítulos. Que assim, senhor presidente, além da forma melhor da gente votar esse projeto, que é muito grande, as pessoas também vão poder estar acompanhando, né, passo a passo, esse projeto que interfere na vida de todos. Então, é uma ideia, se os senhores vereadores entenderem que é interessante, porque a gente não pode votar, lógico, nem em partes do projeto, mas a gente pode discuti-lo em partes para chegar ao ponto de ser aprovado ou ser feito emendas. Sem dúvida, vereador. Apesar que não é todos os vereadores que estão participando do projeto, aqui todos vão poder participar junto ao público, né? Então, será aliás, é uma ótima ideia essa sua, está de parabéns. Viu? E nós podemos, senhor presidente, se assim a casa desejar, começar até hoje, já a fazer a análise desses pontos, desses capítulos, ou a partir da segunda-feira que vem. Colocar a indicação do vereador Pedro Giovanni. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Senhor presidente, uma indicação, o pessoal do Santo Antônio do Cruzeiro me procurou para fazer a reclamação da ET, a forma que ela está deixada lá, né? Ou pedaço da ET, que está lá. Que está uma poça d'água, né? Barrenta, e o pessoal está preocupado, obviamente, né, com essa questão da dengue. Então, pedir, senhor presidente, oficializar aí a vigilância sanitária, né, ou a pessoa competente para até o local, né, e, se precisar, fazer a limpeza necessária, porque nós falamos tanto de dengue nessa casa, inclusive do Código de Postura falamos de dengue, e a situação que foi aí na região, que nos atingiu também. E aí o poder público não pode dar esse exemplo. Verdade. Quem pede, né, que somos nós, que fazemos parte desse poder, não pode dar um mau exemplo, né, de ser o primeiro a cometer esse erro. Então, é essa a indicação, senhor presidente. Bela indicação, vereador. Colocar em discussão, em votação. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a palavra aberta para indicações e requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Washington Correia Lima Neto. Senhores vereadores, caros nepomucenenses que sempre nos prestigiam com suas calorosas presenças, senhores internautas, surpreendentemente, esta casa não recebeu nenhuma correspondência nessa semana. Isso até parece normal e natural. O que é difícil é quando se tem notícias de que correspondências foram aqui postadas, recebidas, e pelo crivo da censura não puderam ser lidas. Eu lamento e quero deixar consignado o meu mais alto repúdio à censura prévia que é instalado nesta Assembleia do Povo. Gostaria de me dirigir diretamente ao ilustre presidente da OAB de Nepomuceno e dizer a ele que o ofício que ele enviou a essa casa foi censurado. E, por esse motivo, não pôde ser lido. A data do protocolo é de segunda-feira. E, estranhamente, ele não aparece nos anais. Gostaria ainda de ressaltar a minha tristeza de que o Executivo não tenha se dignado a dar uma resposta à bem elaborada indicação do vereador Moraes. É a tática do esquecimento. Eles querem que as coisas passem e que as pessoas esqueçam dos fatos. Recentemente, eu disse nesta casa que a ponta do iceberg havia apontado no Mar Azul. E que por debaixo deste pequeno pedaço de gelo que era visível, havia uma pedra enorme. Pedras essas tão grandes que há muitos anos atrás levaram a pique um dos maiores navios já construído na história, que foi o Titanic. Então, eu só gostaria de deixar consignado o meu repúdio pela censura prévia instalada nessa casa, onde só se lê aquilo que não pode nodoar, aquilo que não pode trazer à tona
o verdadeiro sentimento da sociedade de Nepomuceno. Alerto mais uma vez. A ponta do iceberg está crescendo. Depois não digam que eu não avisei. Eu avisei tanto que o ilustre vereador Giovanni hoje nos fala da ET de Santo Antônio do Cruzeiro. Quando se aprovou a ET aqui em Nepomuceno, que eu, graças a Deus, votei contra, não porque a ET não seja necessário, mas baseado numa teoria, numa tese antiquíssima, de que água, esgoto e demais detritos não sobem morro. Então, teriam que ser bombeados até a terra que foi desapropriada dos filhos do Deoclésio Menezes. Naquela oportunidade, isso há mais de 2 anos, eu já criticava a situação da construção da ET de Nazaré de Minas e criticava a ET de Santo Antônio do Cruzeiro. Porque são obras que só têm uma finalidade: escolher a firma que ganha licitação e embolsar o dinheiro público. Quem ainda não passou ali depois da Ponte dos Menezes para ver o real abandono e que se contra a ET, que ficou em 5 milhões de reais? Eu, quando falo 5 milhões de reais, eu já incluí a propina, os agrados e todas as parnafernálias que apetrecham o processo licitatório na comarca de Nepomuceno. Então, eu quero deixar o meu repúdio novamente, porque há 2 anos eu alerto. Lembra aquele senhor que aqui esteve? Eu esqueço o nome. A primeira vez que ele veio em Nepomuceno foi num TL azul. E depois ele voltou no BMW. Esse negócio, à primeira vista, a gente fala que sujeito esperto. Mas hoje nós vemos que muitas vezes a esperteza tem cheiro de cadeia. Parece que há alguma coisa modificando neste país. E, mais uma vez, eu deixo o meu alerta. Se existe a lei, cumpra-se a lei. Quero deixar o meu repúdio, o meu lamento pelo desgaste das 3 ETs que construíram em Nepomuceno. A de Santo Antônio do Cruzeiro virou curral. A de Nazaré de Minas, galinheiro. E a de Nepomuceno, possivelmente, mais tarde, deve ser para algum show. Ali tem até um palanque, pode até fazer comícios ali, fica um lugar interessante. Mas, para se criar um centro de tratamento de esgoto,
foram 5 milhões do povo que foi despejado na latrina. Essa semana, eu recebi inúmeras reclamações na questão da Zumba. Por que parou com a Zumba? Segundo informam, é contenção de gastos. Eu acho isso simplesmente risível. É uma autêntica palhaçada. Nepomuceno tinha um centro em que as pessoas podiam dançar, podiam extravasar. Até isso estão tirando do povo de Nepomuceno. Eu, no meu modesto entendimento, acho que a Zumba não podia parar sobre nenhum aspecto, porque é um lugar em que as pessoas extravasam o que sente. Muitas vezes a pessoa que vai na Zumba, que queima caloria, que pratica esportes, ela se cansa. Isso, às vezes, até impede que ela pegue um político safado na rua e lhe valha a cara, para saber aonde anda o dinheiro público. Ele está cansado, ele não vai cercar o político safado na rua. Então, eu entendo de grande valia, de grande importância, esporte é vida. Eu acho que deveria voltar com a Zumba. Mas, antes disso, entre o espaço do Palanquinho e o espaço do primeiro passeio está afundando. Ali está afundando. Como está afundando a rua da entrada aqui de Nepomuceno. De vez em quando eles colocam um aviso, uma maioria das vezes não. Na hora que o caminhão cair ali, ou alguém cair em frente do Palanquinho, aí vão procurar o culpado. Quem que é o culpado? O culpado é a atual administração, que é baseada na incompetência, na insensatez, na falta de planejamento. Ideia todo mundo tem. Eu tenho ideia de comprar um Camaro. Eu tenho ideia de comprar um avião. Mas só ideia não adianta. É preciso que se faça uma estrutura para que se chegue ao fim. Quando se construiu a rodoviária de Nepomuceno, o que eu disse? É uma das piores obras já feitas em Nepomuceno. O chão está afundando, a parede está rachando, tem infiltração. Alguém aqui tem sempre a mania de dizer que quem constrói a obra tem 5 anos de responsabilidade. Quem que vai consertar lá? Quem que vai fazer o reparo naquelas paredes ondulosas, nas infiltrações que estão tendo? Quem? Se um dia fizer, é o dinheiro público que vai pagar. O dinheiro que o povo pediu para que nós, vereadores, fiscalizássemos. Então,
nós chegamos ao desgoverno máximo. Nós estamos permitindo que outros poderes da República venham nos dizer como fazer as coisas. Quando nós deveríamos fazer. Nós, os nepomucenenses, eleitos e escolhidos pelo povo. É lamentável o grau de pobreza, de planejamento, de estrutura e de busca de oportunidades. Eu quero parabenizar o Lúcio Delano, que trouxe uma mensagem bonita. O grande caminho para conseguir o que ele propõe está na PAC. A PAC é uma mentalidade nova de penitenciária. Esse é um conjunto de forças entre o governo estadual, que felizmente teve que mostrar a cara recentemente, o município e as entidades do município. Um professor em APAC esteve recentemente, me parece que esteve aqui dando uma palestra, Dr. Sérgio Luiz Maia, um grande juiz de direito a quem eu rendo as minhas homenagens. A PAC de Perdões é um exemplo para Minas Gerais e eu acredito que até mesmo para o Brasil. Mas o que precisa ter? Planejamento e vontade política. Porque a ideia sozinha é só uma ideia. Eu gostaria de propor ao plenário desta casa que se fizesse um convite ao ilustre senhor doutor juiz de direito Sérgio Luiz Maia para que ele viesse a essa Casa Legislativa explicar o que é a PAC e dizer o que é o passo a passo para se criar as boas, para que as boas ideias deem frutos. É uma nova ideia de penitenciária perfeita. E ele, como cidadão que é, que conjuga com outras pessoas neste mundo na solidariedade universal, eu tenho plena consciência de que ele virá aqui. E nós poderemos convidar a população para vir discutir este assunto. Mas baseados num planejamento, numa base, numa estrutura. Porque só boas ideias não vão solucionar o impasse. Gostaria que o ilustre presidente... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, o vereador Cláudio Andrade Pedroso. Doutor Washington. Inclusive, na segunda conferência municipal, estive participando uma grande parte lá. Inclusive, eu vi a palestra do doutor Sérgio. Inclusive, gostaria de fazer parte com o senhor nesse convite. Eu estive comentando lá com ele, se for de vossa interesse. Pois não, eu queria propor que esse convite fosse de todos nós, vereadores, das entidades de classe, que abrisse, para não ficar uma coisa... Eu estou simplesmente lembrando o fato, quando o ilustre cidadão nos trouxe essa boa nova, eu sempre admirei a PAC de Perdões. Então, eu falei, quem sabe se nós agora, todos, irmanados, num pensamento do bem, pudéssemos dar o chute inicial, convidando o doutor Sérgio Luiz Maia para aqui estar. Em nome de todos os vereadores, que fica uma indicação de todos nós.
que a Câmara Municipal de Nepomuceno convida o ilustre senhor doutor Luiz Sérgio Luiz Maia para estar aqui fazendo uma palestra sobre a PAC, sobre como passo a passo pode-se fazer isso em Nepomuceno. Gostaria que o ilustre presidente levasse essa indicação ao plenário. Muito bem, presidente. Muito bem, vereador. Colocar a indicação em nome de todos os vereadores. Os que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Vereador, lembrando, se chegou e não foi lido nenhuma correspondência em ofício, eu ordeno aqui que seja lido na próxima reunião. Tudo bem? Que comunique ao ilustre presidente da OAB que o ofício por ele enviado vai ser lido na próxima reunião, se assim Vossa Excelência entender. Com certeza. Por último, eu gostaria de deixar esclarecido para a população de Nepomuceno que, quanto à questão da taxa de iluminação pública, eu continuo aconselhando as pessoas a não pagarem, porque tramita na Justiça uma ação popular que vai diminuir, certamente, esta cobrança que está sendo feita de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Toda. Continua a palavra aberta para indicações e requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador José Rodrigues Avelino. Quero cumprimentar o presidente, senhores vereadores, vereadora. Boa noite. Assessor jurídico, doutor Emerson, a equipe da televisão, jornalista, público presente, a todos aqui presentes, o ex-vereador Valdivino, as secretárias. Eu tenho um comentário a fazer, senhor presidente, não é indicação nem requerimento, mas, continuando a palavra do nobre vereador Pedro Giovanni e o doutor Washington, sobre a ET. Eu também tive uma reclamação da ET daqui de Nepomuceno, a qual, graças a Deus, eu também votei contra. E me ligaram que disseram que lá está um grande mato e também bastante água parada, onde há um grande foco da dengue. Mas como eu estava, ela me falou já em cima da hora, não teve jeito como eu verificar. Então, é um comentário. Eu vou amanhã até depois verificar, parece que já roçou, mas amanhã eu vou dar uma entrada lá para olhar, parece que tem água parada lá. Graças a Deus eu votei contra, mas eu vou lá fiscalizar isso. E segundo, eu vou querer a presença da nossa televisão lá no nosso município, aqui no nosso município de Nepomuceno, lá na citada Pedreira, no município que liga Nepomuceno a Coqueiral, que é nosso, na propriedade de José Abílio, a qual eu já pedi muitas vezes, já levei várias pessoas lá, mas não resolveu. Então, por isso, eu quero a nossa televisão lá, da manhã até depois da manhã, porque agora vai ser assim, não atende, a televisão vai ter que ir. Se mostra as coisas bonitas, vai ter que mostrar as feias. Porque lá não sobe. Eu tive que subir, descer lá ontem, não, domingo, sábado. Eu desci lá para ver se tinha arrumado. Além de não ter arrumado a pedreira, não abriu as estradas, que está lá fechada, que se vir um carro contra a gente, não tem como passar. Não passa um ônibus e não passa carro. Se encontrar lá, tem que ficar, porque a distância é grande para dar um ré. Não tem como dar um ré lá. Tem que ficar lá, pousar lá, morar lá. Então, eu quero essa televisão lá para me mostrar para eles ao vivo, porque mostrei pessoalmente, não adiantou. Eu quero mostrar ali para o povo ver a situação que está lá, a estrada fechada e a pedreira que não tem condição de subir. E os moradores que moram em Nazaré de Minas, que moram nos Messias, tem que transitar nessa estrada para ir até o Ermo para ganhar café, porque a lavoura deles são lá. E outras pessoas que transitam direto lá, que vão para Coqueiral e Boa Esperança, tem que transitar por lá e não tem como subir. É tão desagradável. Há muito tempo atrás, eu nem sonhava e nem pensava ser vereador. Aí, eu cobrei um vereador da época
que lá não tinha condição de subir, que tinha que ser arrumado. Ele me deu uma resposta tão agradável, porque ele achou que era só a minha família que subia lá, e que morava em Boa Esperança. E disse que eu tinha que falar para a minha família, vender os carros deles, os veículos deles, que puxava na roda da frente, e comprar veículo que puxava na roda de trás. Então, foi essa a resposta que ele me deu. Eu não vou dizer o nome desse ex-vereador, porque já está muito de idade, deve estar até caducando, não vou falar o nome dele, não, mas... Na próxima, se for preciso, eu falo. Então, senhor presidente, eu preciso dessa televisão amanhã, até depois da manhã, na minha localidade, entre o Ermo e nosso município de Nepomuceno ali, que é nosso, e talvez até mais embaixo, em outra localidade, que também é nosso. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores, senhor presidente. Obrigado. Sem dúvida, é só agendar com a turma da imprensa que eles certamente tiram lá. Com a palavra, o vereador Washington Correia Lima Neto. Senhor presidente, eu vou ser muito rápido. Sim. Eu tenho notado aqui que tem aumentado muito a ausência de vereadores nessa Casa Municipal. Eu pediria a Vossa Excelência que, se essa ausência não for realmente justificada por relevante motivo ou doença, que fosse deduzido do salário dos vereadores que simplesmente não vêm nessa reunião. Muito obrigado. O vereador Éder justificou que o tio dele morreu, o Julinho, por direito, se casou, e o presidente ficou agarrado no trânsito. O do Julinho, porque a avó dele faleceu na segunda, teve que adiar a sua viagem de lua de mel, por isso ele faltou hoje. Continua a palavra aberta para indicações e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano Alexandre Moraes. Dando continuidade ao assunto dos dois novos vereadores, o Washington e o Zé do Júlio, com relação ao projeto da ET, graças a Deus, eu também votei contra esse projeto, tem que justificar também aqui, que o assunto estendeu, e quero fazer aqui um requerimento, senhor presidente, que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa, com urgência, informações sobre o repasse da verba para o Canil. Justificativa. Ocorre que fui procurado por vários funcionários do Canil que, de forma solidária, fazem campanha nas ruas pedindo populares ajuda e, na maioria das vezes, tirando de seus próprios bolsos dinheiro para manter a vida dos animais que ali estão. Então, que eles enviem uma informação sobre o repasse dessa verba, por que não estão repassando, o que está acontecendo. Nós precisamos saber para dar uma resposta melhor aí para a população. Colocar em discussão e votação. Eu voto a favor, presidente. Os que forem a favor, permaneçam sentados, forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Deixa eu justificar meu voto. Com a palavra, o vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem colocada a indicação do novo vereador Luciano, porque, olha só, eles não estão ajudando. Inclusive, me pediram ração e eu dei. Eu achei que era um só, mas não é só um, é todo mês, rapaz. Aí eu falei, mas não, será que é só eu? Então, eu levei susto, né? Porque eu achei que era uma vez. Então, tomara que seja bem colocada e que todos colaborem, porque só eu que estou colaborando, estou achando aqui. Eu vou ver isso direitinho, viu, dona Tereza? Obrigado aí, vereador. Só isso, senhor presidente. Continua a palavra aberta para indicações para requerimentos e indicações. Senhor presidente, só um comentário dentro do que o Luciano colocou. Com a palavra, o vereador Pedro Giovanni Militani. Eu falei muito tempo nessa casa, até antes da construção do canil, que é preciso a vacinação e a castração dos cães. Até hoje, a gente não viu nenhuma, nem que seja uma estatística, de quantos cães estão aí pelas ruas, e isso aí é de fundamental importância.
Porque se a gente for pela questão, de colocar cachorro no canil, dessa região toda que manda cachorro para tudo que é lado, ó, vai passar, a subvenção vai ser maior que creche. Então, isso aí é imprescindível ser feito, senhor presidente. Desde o início, né, a gente vem falando nessa casa, fazendo esse comentário. Outro comentário também que eu queria fazer, senhor presidente, é que a estação de tratamento de esgoto ela não passou por essa casa, não teve votação. A ET não teve votação. Teve, assim, opiniões de um, de outros, né, mas votação não teve. Muito bem, só uma correção. Vereador. Teve desapropriação do terreno do Delcrest. Sim, a desapropriação do terreno. Havia-se iniciado a questão da estação já. Muito bem lembrado, vereador. Continua a palavra aberta para indicações e requerimentos. Presidente. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Só dentro do comentário aqui do Canil, que faltou relatar aqui no requerimento, é que o Pedro Giovanni colocou uma colocação muito importante com relação à castração dos animais, dos cachorros. Com a falta do repasse, se não estão tendo condições de manter o próprio alimento dos animais, como que a associação vai ter condição de manter um veterinário para que faça esse serviço? Então, que seja muito importante aí essa resposta o mais rápido possível do executivo aí para solucionar esse problema, que desde que iniciou esse canil, iniciou-se um problema grave até hoje, não teve solução ainda. Sugerir a você que faça um convite aos vereadores para que possamos ir lá no canil, ver qual que é a necessidade, como que está sendo o andamento, para que possamos tomar as providências cabíveis nessa casa. Sim, okay? Vamos certinho. Vamos combinar. Continua a palavra aberta para indicações e requerimentos. Passa agora para a apresentação de projeto. Projeto de lei de número 591/2015, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Nepomuceno para o exercício de 2016 e dá outras providências. Ordem do dia. Projeto de lei de número 589/2015, que autoriza a desafetação e doação de bens de imóveis pertencentes ao patrimônio público e dá outras providências. Esse projeto está com pedido de tempo pelas comissões. Segundo projeto de lei complementar de número 159/2015, que institui o novo Código de Postura do município de Nepomuceno e dá outras providências. Esse projeto também se encontra com tempo pelas comissões. Ordem do dia para a próxima reunião. Projeto de lei de número 591/2015, projeto de lei de número 589/2015, projeto de lei complementar de número 159/2015. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que o Deus os acompanhe. E voltem sempre.